Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Para sempre. Deus diz: como Ele é, assim é você nesse mundo. Posso ter um amém? Não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. In your hand are the depths of the earth, and the heights are the heavens above. I worship and bow down and kneel before you, my Lord and Maker. In your hand is the breath of my soul. In your love I stand righteous and bold to honor you, my King, glorify you, my Redeemer. With open arms, I stand in worship. Feel your love's embrace. In reverence, I enthrone you, Jesus, lifter of my head. With gratefulness, I stand before you, faithful, loving King. I rest in hope, for you are my portion. With thankfulness, I sing. Hoje com o pastor Joseph Prince. Nós acabamos de chegar na metade do ano. E é bom para nós parar e relembrar o que Deus nos falou no início do ano. Na primeira pregação, a primeira do ano, como é de costume, compartilhamos o tema do ano. E, mais de uma vez, Deus tem falado profeticamente através de vasos terrenos. Um fato a respeito de nós é que somos vasos terrenos. E existem todos os tipos de vasos, de todas as cores, mas somos todos vasos. Não somos a glória, não somos o poder, mas Deus colocou sua glória dentro de vasos de barro. O problema é que nós queremos ser o poder, queremos ser o tesouro, mas Deus diz que Ele colocou o seu tesouro dentro de nós. Assim Deus diz que você é barro, você sempre vai ser barro. Amém? Até que Jesus retorne e recebamos um novo corpo. Mas por agora, quando você ora, muitas vezes percebe que o homem exterior tem dúvidas. Não levante a mão. E ainda assim você ora em fé, mesmo tendo dúvidas na sua mente. É o vaso de barro que tem dúvidas. Mesmo assim, o poder flui e as pessoas são curadas. Alguns dizem, quando você orar pelos enfermos, por favor, esteja naquela atmosfera onde não existe medo nem dúvida, antes de impor as mãos. Mas a verdade é que você sempre será vaso de barro. E o poder sempre virá de Deus. Quando acontecer o milagre, sempre se lembre que você pode ser perseguido. O vaso de barro é que sofrerá a perseguição. Eu não gostei do que ele disse. Não foi justo. Você está sendo perseguido, talvez, de forma injusta, mas não está abandonado. Existe uma boia
dentro. Você sabe aquela boia que existe no mar para advertir que existem rochas submersas? A boia sempre está flutuando, por mais que você tente afundá-la. Amém? Existe algo em você que quando o diabo e as circunstâncias vêm tentar afundar você, você sempre flutua no seu interior. Aí está o tesouro. Você tenta ser a pessoa mais miserável, tenta chorar o máximo para ficar deprimido, como você fazia antes de ser salvo, mas agora é diferente. Você tenta se deprimir, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue. Você está triste, mas está alegre. Agora você está confuso. Você é derrubado, mas não é destruído. É uma tensão no nosso viver diário. Porque quando somos salvos, Deus coloca dentro de você o Espírito Santo, você tem a vida eterna de Deus. De certa forma, nós estamos continuando o nosso ensinamento último domingo. Você lembra, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, vieram a Jesus e fizeram 3 perguntas. Porque mais cedo Jesus e os seus discípulos passaram pelo templo, o templo que Herodes construíra, e falavam sobre a beleza das pedras. Jesus disse: vejam essas pedras, não ficará nenhuma pedra sobre outra. E era o ano 30 depois de Cristo, e no ano 70, o general Tito do Império Romano veio e conquistou Jerusalém. Jesus profetizou que Jerusalém estaria debaixo dos pés dos gentios até que se cumprisse o tempo dos gentios. Assim, no ano 70, eles vieram e conquistaram Jerusalém, espalharam os judeus, os levaram cativos. Até aqui em Singapura nós temos judeus e por 2000 anos ficaram espalhados. E Jesus disse que Jerusalém estaria sob os pés de um povo não judeu, conquistadores não judeus, até que o tempo dos gentios se cumprisse. Na Guerra de 6 Dias, uma guerra que só pode ser comparada à história de Josué, no livro de Josué, Josué conquistou Jericó em 6 dias. No 7º já era deles. Foi uma guerra de 6 dias. E em 6 dias, Israel conquistou mais terra do que havia conquistado anteriormente. Quando o inimigo atacava, ele pressionava e tomava mais território. É claro que com os tratados essa terra foi devolvida, mas a verdade é que o mundo ignorava o fato que a história divina estava sendo estabelecida, as palavras de Jesus estavam sendo cumpridas. Ainda assim, não podemos dizer que é o tempo dos gentios, porque Jerusalém, o monte do templo, ainda está sob o controle dos gentios, fora do controle do judeu. Algo que Israel permitiu, apesar de terem conquistaram Jerusalém, mas a parte oriental nunca foi deles, e pela primeira vez em 2000 anos, os judeus estão caminhando nessa parte de Jerusalém que o rei Davi fez sua capital. Esse pedacinho de terra ocupa o lugar maior nas notícias. Jesus, o Filho de Deus, morreu do lado de fora de Jerusalém. Deus escolheu essa cidade. Jesus disse: quando a figueira, que é Israel, florescer e produzir folhas, essa geração que viu em 1948 Israel se tornar uma nação, que testemunhou a guerra dos 6 dias, não passará até que todas essas coisas se cumpram. E Jesus falava isso no Monte das Oliveiras. Imagine o Filho de Deus, o filho de um carpinteiro em forma humana, apresentando a história da Europa nos tempos do fim, chegando aos nossos dias. Ele falou dos sinais. Mas lembre-se que Mateus 24, Mateus 25, o discurso do Monte das Oliveiras, esse discurso não se refere à igreja. A igreja não vai estar lá. É sobre o povo judeu. Ele falava com os judeus. Amém? Com respeito a nós, está em João 14. Quando Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus disse: eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Essa foi uma conversa particular com seus discípulos no cenáculo. A multidão não estava lá, era para a igreja.
A igreja era um mistério. Para a igreja, Jesus disse: voltarei e os levarei para mim mesmo. Amém? Mas para a multidão, ele falou da abominação da desolação, que é o anticristo, que surgirá no templo reconstruído. Mas para nós, ele diz: eu voltarei e os levarei para mim. Não diz céu, diz para mim. O céu não é céu sem ele. Posso ter um amém? Agora, na primeira vinda, o povo de Israel estava dominado. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi atacado inúmeras vezes porque o diabo não queria que o Salvador do mundo nascesse naquele lugar. Enquanto os judeus não estivessem no controle, as profecias do Antigo Testamento não podiam se cumprir. A primeira profecia que Deus proferiu ao homem, Adão e Eva, o primeiro casal, é que sua semente, Deus falou para a mulher, a sua semente, a mulher não tem semente. É o homem que tem semente. Deus já profetizava o nascimento virginal. A semente esmagaria a cabeça da serpente. E quando se tornasse um dragão, uma serpente gigante, o esmagaria. No Apocalipse já é um dragão, a serpente cresceu. Mas Deus diz que essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. E a guerra começou, o diabo ouviu isso. Ele pensou que seriam os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Quando ele percebeu que Deus favorecia Abel, ele fez Caim matar seu irmão. E assim por diante. Quando o diabo viu que o libertador viria libertar Israel da escravidão egípcia, ele não sabia quem seria. Ele não sabia que seu nome era Moisés. Amém? Assim, Faraó ordenou que todos os meninos hebraicos fossem mortos por causa do medo. E chegamos até a história de Jesus. Quando Jesus veio, Herodes ordenou que todos os bebês fossem mortos. E Jesus era um bebê. Assim seria morto. Mas José, seu pai, teve um sonho e fugiu para o Egito. Eu creio que foi para Alexandria. Eu até compreendo o diabo atacando antes de Jesus. Mas depois de Jesus morrer por nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, sendo o nosso sumo sacerdote à destra de Deus o Pai, o desejado entre as nações, existe um homem amável no céu. Nós temos um dos nossos lá, nos representando. O sumo sacerdote não está lá para beneficiar a Deus, mas para nos beneficiar. Como um membro do parlamento, o parlamentar nos representa diante do parlamento e não representa o país para nós. Amém? O profeta representa Deus para o povo. Ele traz a palavra de Deus, mas o sacerdote representa o povo diante de Deus. Deus diz, se o sacerdote é bom, eu aceito. Se é mau, eu rejeito. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Para sempre. Como ele é, assim é você nesse mundo. Não é como você é como ele é, assim é você nesse mundo. Posso ter um amém? Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Porque mesmo depois de Jesus vir, o diabo ainda tenta destruir Jerusalém. Porque ele sabe que Jesus profetizou que ele voltará a Jerusalém para resgatar o povo judeu. Resgatar Israel por causa do concerto que ele fez com Abraão. Deus vai resgatá-los das nações. Sabemos que uma aliança de nações virá contra Israel. Ezequiel 38 diz que a Rússia descerá. Eu não acho que é a mesma batalha, é uma outra batalha. E também não acho que os participantes serão os mesmos. Eu creio que haverá uma mistura, mas a Rússia participará. Quando Ezequiel profetizou sobre a Rússia, eles eram pequenas tribos, pequenos grupos tribais. Não era uma potência. E Ezequiel, que viveu antes de Jesus Cristo vir à Terra, no Antigo Testamento, ele viu e profetizou os nossos dias. Incrível, não é? No início do ano, sem saber o que aconteceria, quando preguei minha primeira mensagem, eu disse, põe os olhos em Israel. Não falei? Veja, Israel sempre teve problemas, mas nunca teve problemas como nós vimos durante este ano. Nesse ano, eles tiveram muitos problemas e os foguetes que caíram em Israel não foram centenas, mas milhares.
temos um pequeno trecho da primeira mensagem. Este ano, olhem cuidadosamente para a nação de Israel. Veja o que acontecerá em Israel. Coisas grandes. Eu vejo que esse ano, não estou aqui tentando desencorajar você, mas quero dizer que vejo muito caos. Certo? Muitos problemas esse ano. Tudo isso eu falei no mês de janeiro. Se você recorda, o ano de janeiro foi pacífico. Não houve ataques a Israel, nenhum avião caiu. Assim Deus estava falando. Muitas vezes, quando você escuta o sermão profético, você não consegue provar esse sermão até se passar um tempo. Mas estou falando desse ano, ok? Como você pode dizer que uma profecia procede de Deus? Nós somos somente mensageiros. Você pode falar o que você quiser do meu ensinamento da graça, e muitos líderes, muitos pastores e outros ministérios que eu respeito se levantam contra a graça, mas confirmemos a autenticidade de um ministério quando fala antes de acontecer. Porque a Bíblia diz que o sinal de um profeta é que o que ele fala tem que acontecer. Agora, eu não me considero um profeta. Ok? Ok? Meu ministério não é um ministério profético. Ok? Assim, nós temos outro trecho para mostrar para vocês da mesma mensagem. E nesse trecho, eu falo do vírus que estaria vindo. Tudo isso foi debaixo de oração. Eu sempre oro antes de pregar. Eu não prego somente textualmente, mas proclamo os oráculos de Deus. É importante ser bíblico quando ensinamos, mas alguns são bíblicos, mas não ouvimos Deus falar. É importante sermos oráculos de Deus. E mesmo quando orava, eu estava profetizando. Veja aqui. Que o Senhor mantenha as enfermidades e doenças e pestilências longe de nós. Não importando o tipo de vírus, Senhor, que está vindo, seja qual for esse vírus este ano, que o Senhor mantenha o seu povo imune, que o Senhor guarde o seu povo, Senhor. Você viu um tipo de vírus que viria este ano? Já tínhamos visto o vírus da ebola? Não. Assim, enquanto eu orava, eu vi um tipo de vírus que estava vindo, que se espalharia a partir de um ponto, e eu me opus em oração. E é assim que você deve fazer. Quando você ora, você precisa sentir que Deus está conduzindo você para orar por coisas, mesmo nos detalhes, deixe Deus conduzir. Por exemplo, orando por sua filha, não ore sempre a mesma coisa. Deus, dê sabedoria à minha filha. Senhor, dê para ela sucesso. Eu oro para que o Senhor conceda a ela bons amigos. Isso é geral, mas quando orar, Deus pode dirigir você a orar assim. E ela pode estar passando por isso. Ore, Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor guarde as emoções dela, que estão desajustadas agora. Eu oro para que a paz e a tranquilidade do Espírito Santo invada seu coração e suas emoções. Dá sabedoria, Senhor. Eu oro para que ela saiba a diferença dentro do Espírito. Eu oro por revelação. Quando Deus guia você, você no seu coração diz amém. E quando você ora em um grupo, outros sentirão um amém de confirmação quando oram em Espírito. Amém? Agora vamos entrar no terceiro ponto. Falei algo mais naquela mensagem que quero que você escute. Ok. Assim como os filhos de Isacar, devemos entender os tempos e as estações. O pior inimigo que você tem é o que você fez no ano passado, que deu certo. Ok? Não se conforme com o que deu certo, porque neste ano Deus vai trazer você para áreas que você ainda não está confortável. Quando digo não confortável, me refiro à sua carne. Mas Deus vai levar você para áreas onde você não se sente confortável, forte, talentoso. Deus vai levar você para que você veja o seu suprimento nessas áreas. E você vai se tornar mais forte nessas áreas. Eu profetizo para você que este ano Deus vai expor você a áreas que você não se sente confortável quanto à carne. Mas vai ser muito bom para você. Na verdade, é o amor de Deus querendo fortalecê-lo. E você vai se perguntar, por que que sempre eu estou cercado desses péssimos motoristas?
Eu sempre encontro esses caras, não importa onde eu vou para um lugar e estão lá, eu vou para outro lugar e eles me encontram nesse outro lugar também. Sempre estou cercado desses péssimos motoristas. É muito simples, se sinta amado. Eu disse, sinta-se amado. Existem mãos que estão guiando você e olhos que estão vendo você. Ele está guiando você e não vai expô-lo a áreas que você está forte. Há situações onde você se sente naturalmente capacitado e diz, é muito fácil, eu tiro de letra, é como alguém que joga futebol de campo e vai jogar futsal. Só o campo que é menor. Deus não vai expor você para coisas onde você se sente forte. Esse ano ele vai expor você a áreas que você não é confortável na carne. Mas creia-me, quando eu digo isso, quando olhar para trás, vai dizer foi a melhor coisa que aconteceu. Porque agora estará forte nessas áreas. Veja, a graça supre, mas se está sempre em áreas que você já é suprido, não abre espaço para um suprimento maior. E por conseguinte não existe crescimento. Entenda bem o que estou tentando dizer. Para alguns isso já começou, talvez ontem. Você pergunta, por que isso está acontecendo? Você é amado. Está amadurecendo, está crescendo. Deus está dando o crescimento. Assim, finalmente, quero dizer para você que não importa o que você esteja passando esse ano, você diz, pastor, eu já reivindiquei o Salmo 91 e nada aconteceu comigo ainda. Alguém mais jovem do que eu foi promovido, eu não entendo, eu já reivindiquei isso. Algo que você precisa entender é que nós não estamos aqui para usar a Deus. Estamos aqui para Deus nos usar. Amém. Alguém de conhecimento limitado não pode usar o onisciente. O Deus Todo-Poderoso deve ser aquele que está nos usando, porque Ele conhece o fim antes do começo. Apesar de algumas coisas não serem confortáveis para nós na carne, mas devemos fazer. É como meu filho, ele não gosta de comer algumas coisas, mas eu sei que é bom para ele. Eu tenho a gravação de um vídeo quando ele tinha um pouco mais de 1 ano e estava comendo seu primeiro sorvete, só provando. E ele fez uma cara, queria que você visse 10 anos depois, certo? Assim, a primeira vez que fomos expostos a coisas que agora nós gostamos, não gostávamos, não era confortável na carne. Os prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, eu assisti documentários, na ilha de Okinawa, eles se esconderam nas cavernas por muito tempo e escutaram relatórios ruins a respeito dos americanos, escutaram que eles os matariam, mas os americanos chegaram com muita compaixão, com comida para eles, com água para que eles bebessem, mas tinham escutado mentiras. Posteriormente saíram da caverna mulheres e também crianças. Estavam dentro da caverna por muitos meses já. No momento que viram o sol, eles retornaram para a familiaridade da caverna. Muitos dizem, eu sou um livre pensador. Na verdade, você é o pensador escuro. Seu pensamento é negro, você nem imagina. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Verdadeira liberdade é quando você encontra Jesus. Amém. Ele é aquele que emancipa você completamente. Mas podemos ficar confortáveis na nossa escravidão. Diga para o irmão, você é confortável na sua escravidão? Deixe-me dizer para vocês algo sobre a escravidão. A resistência do homem é incrível. O ser humano pode estar em escravidão, certo? Ele pode se adaptar, fazer muitas coisas, exceto clamar por Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, coisas incríveis. Podemos correr como uma galinha que teve o pescoço cortado. Você já viu uma cabeça de galinha caída num lado e o corpo da galinha correndo para o outro lado? Eu vi quando era criança. Quando crescia na Malásia, eu nasci em Singapura, sou cidadão de Singapura, mas graças a Deus pela Malásia, é o país da minha infância. E certa vez eu vi o meu vizinho degolar uma galinha. Eu fiquei fascinado. Eu via a cabeça de um lado e a pobre galinha correndo e batendo as asas. Eu vi que as galinhas são muito burrinhas, nem percebem que estão mortas.
batendo as asas sem cabeça. Eu tive vontade de dizer, morra. Por favor, você está sofrendo, morre. Pobre galinha, não recebeu a revelação de que estava morta. Mostra que a revelação verdadeira não veio da cabeça. Depois de um tempo, o coração disse, você morreu, e ela caiu, certo? Mas o inimigo quer que, uma vez estando em trevas, você se familiarize com as trevas, você goste de estar em trevas, ele quer que você encontre o caminho nas trevas e se adapte a trevas. Ele diz, seu mundo é enorme dentro da caverna, mas não é. A propósito, todo pecado, mesmo adultério, faz o seu mundo menor. Você tem que planejar antes de sair. Tem que planejar para sair para a balada. Tudo tem que ser bem planejado. Seu mundo se torna pequeno. Pregue, pastor Preço. Essa mensagem é muito boa. Podemos ser escravos e achar que somos fortes. Assim aconteceu com Israel. Eu calculei que por 135 anos, desde o ano em que José foi trazido para Faraó, José tinha favor com Faraó. O motivo por que a civilização egípcia foi bem sucedida é porque existia um rapaz judeu à mão direita de Faraó. Seu nome era José. E ele convidou sua família. E a Bíblia diz que naquela época eles eram 70 pessoas, mas cresceram. 12 patriarcas, 12 filhos, cresceram e se multiplicaram. A Bíblia diz que mais do que os egípcios. Foi o favor de Deus. E a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José, e ele foi aconselhado por seus assessores a ter cuidado com esse povo que se multiplicava muito. Os judeus tinham uma forma de abençoar. Quando o velho avô Jacó abençoou seus netos Efraim e Manassés, ele cruzou seus braços, a mão direita deveria estar sobre o mais velho, o primogênito, mas cruzou os braços e abençoou o mais novo. Pela cruz, ele, Jesus, merecia todas as bênçãos. Ele assumiu meu lugar na cruz, e eu que merecia a maldição, recebi as bênçãos, porque Deus cruzou os seus braços. Essa é a história de amor do Evangelho. Amém? No próximo programa, Queremos a vida governada pela palavra. Cristo crucificado é maior do que a sabedoria do homem. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.